Sem orçamento, o IBGE ainda não tem previsão para a realização da pesquisa demográfica. O ESB investe em equipamentos de biossegurança nos 3 campos. Pesquisa aponta aumento do número de casos do Zika vírus no estado da Bahia. E ainda, conheça dicas para cuidar bem da voz. Quarta-feira, 21 de abril, o ESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! A cada 10 anos, o IBGE realiza o Censo Demográfico, uma ferramenta importante que serve como referência para nortear a implementação de políticas públicas em todo o país. Mas acredite, por falta de orçamento pelo governo federal, a pesquisa demográfica que deveria ter sido realizada no ano passado ainda não tem previsão para ser realizada. O primeiro censo demográfico do Brasil foi realizado ainda na época do Império, em 1872. O propósito era trazer um panorama sobre o quantitativo de brasileiros que ainda não existia. O Império queria ter noção da quantidade de pessoas, as faixas etárias, né, para conhecer um pouco a realidade do Brasil daquela época, né? A gente tem que lembrar, né, que em 1872 o Brasil era um país de dimensões continentais como é hoje, mas ainda muito difícil do acesso, né? A mobilidade era muito precária, os meios de comunicação, né? As formas de contágio também muito precária. Existiam muitas populações indígenas isoladas, populações rurais também muito distantes. Haviam nessa época também muitos agrupamentos quilombolas completamente isolados. Então esses grupos seguramente não foram computados nesse primeiro censo, né? Os censos seguintes foram realizados em 1890, 1900 e 1920. Com a criação do IBGE em 1936, o Brasil entrou em uma nova era para os censos, que passaram a ser organizados de forma regular e sistemática a cada 10 anos. O primeiro censo, na década de 40, levantou que no período 53% da população brasileira tinha 19 anos ou menos. O estudo também traçou um cenário sobre políticas públicas a serem adotadas no período. O censo de 1940 que o IBGE elabora é o censo mais completo, porque ele vai, de fato, ampliar a questão não só para a contagem populacional, mas também para condições de vida da população. Insere-se em 40 um aspecto da estatística muito importante, que é a amostragem, né? Você projeta, do ponto de vista matemático, cenários futuros. Você pega a média de fatores que foram acontecendo na última década e projeta um cenário com base nisso. Então, por exemplo, projeta expectativa de vida, né? Faz um cálculo matemático estatístico para aferir qual o ritmo de crescimento vegetativo da população, né? Então, são situações muito importantes, né? São indicadores muito importantes que o censo vai inaugurar, né, na década de 40. Em 1950, a pesquisa demográfica se aprofundou e coletou dados sobre a etnia do povo brasileiro. O censo foi tão importante que identificou o êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Também apurou que o Brasil estava entrando em uma fase de aumento da expectativa de vida. Então a população rural migra para as cidades, e isso é um processo que começa em 50 e se completa nas décadas seguintes, e o Brasil sai de um país rural para um país eminentemente urbano, chegando hoje, né, o dado de 2010 apontando aí para quase 90% da população brasileira morando na cidade. O censo ele cumpre um papel social, estatístico importante, essencial. Primeiro, demonstra, né, a evolução de uma população, as principais características que compõem as estruturas etárias, né, as faixas etárias, e apresenta, né, um cenário muito importante para as políticas públicas, né? O censo de 1960 marca o início da pesquisa de dados sobre rendimento e desemprego. O início do êxodo rural apontado em 50 foi confirmado com a pesquisa de 1970, que mostrou que o Brasil já era um país mais urbano que rural. O estudo de 1980 aprofundou dados como fecundidade, mortalidade, educação e trabalho para as crianças menores de 10 anos.
O censo de 2000 pesquisou o número de alunos na rede pública e particular de ensino e também apontou que 15% da população brasileira estava desempregada. Em 2010, o recenseamento entrou na era digital e o IBGE começou a usar equipamentos eletrônicos portáteis. A análise identificou uma mudança no perfil da família brasileira. O modelo de casal com filhos deixou de ser dominante no país. Os pontos levantados nos censos são objetos de estudos e, a partir deles, são traçados panoramas sobre o que o Brasil se tornará no futuro. Mas essa análise de conjuntura pode ser interrompida porque o censo do IBGE não foi realizado em 2020 por conta da pandemia. A pesquisa deve ser realizada neste ano, mas até o momento não se tem clareza sobre a realização do estudo. Isso acontece porque o orçamento que o IBGE esperava receber para o censo era de 3,4 bilhões de reais, que serviria para a contratação de equipe e outras despesas. Mas o valor destinado para o Instituto foi de 71 milhões, menos de 5% do valor acordado. A previsão do IBGE é iniciar em agosto o trabalho de campo do censo 2021. O Instituto aponta que, sem a realização da análise de dados, as ações governamentais pós-pandemia serão fragilizadas. Se o governo não realizar o censo de 2020, 2021, que seria a década, chamando de década, a gente sabe que o ano passado realmente era um cenário de muita incerteza, era inviável talvez realizar o censo, mas se o Estado não realizar o censo nessa década, a gente vai ter um prejuízo dos próximos 30 anos, porque vai representar um apagão de dados. Porque muitas teses que a gente vinha levantando de projeções, de cenários futuros, com base no uso da estatística, vão ficar prejudicados, se não forem confirmados em 2020. Em razão da pandemia do novo coronavírus, as aulas nos 3 campi da UESB continuam suspensas presencialmente. Mas investimentos em espaços físicos e o transporte garantem mais tranquilidade para os servidores que estão trabalhando nesse momento de pandemia. Desde o início da pandemia, a UESB tem adotado medidas para se evitar a disseminação da Covid-19 nos 3 campi universitários. As ações preventivas determinadas pela universidade estabelecem um trabalho remoto para algumas tarefas administrativas, além da aquisição e uso de equipamentos de proteção individual e coletiva. Iniciativas de requalificação dos espaços físicos também foram realizadas. Das reformas, requalificações e outras medidas dentro do âmbito do planejamento de infraestrutura, especificamente para atender o enfrentamento da Covid, se deu nas reformas dos sanitários, para poder garantir, assim, um equipamento dentro dos parâmetros de biossegurança, do uso da higienização. Então, reformamos praticamente aí os sanitários dos 3 campos, no que se refere a novas instalações, adequamos aí os espaços administrativos e de suporte acadêmico para atender o público como atividade essencial, diria assim, a questão da Secretaria-Geral de Curso, a biblioteca, as atividades do SURT. A frota de veículos também recebeu uma atenção especial. Nos carros foram instalados equipamentos que visam o distanciamento físico, a ventilação e o controle de acesso. Todos os motoristas também receberam equipamentos de aferição de temperatura. As medidas são para evitar, tanto a questão nossa, como motorista que transportamos pessoas, e também para eles, também como passageiro, e isso nos oferece condição de exercermos a nossa profissão com mais segurança. E isso nos traz mais um conforto e uma forma mais de trabalhar com segurança. As medidas de biossegurança nos camping atingem ainda as questões relacionadas à limpeza e higienização. Em cima dessa perspectiva, a gente vem fazendo toda uma programação no sentido de garantir essa segurança, minimizar aí os danos, do ponto de vista pedagógico
e do ponto de vista dos riscos à saúde pública. Então, adquirimos aí dispenser para álcool gel, né, para distribuir em toda a universidade, aquisição de lavados para higienização das mãos, né, e instalando isso aí nos principais pontos de fluxo de pessoas, aquisição de equipamentos de limpeza, de termômetros, aquisição de máscaras artesanais também para poder distribuir juntos aos servidores, aos alunos, no sentido de minimizar esses impactos, né? Há um ano, a UESB paralisou as atividades acadêmicas para evitar o contágio do coronavírus. Nesse tempo, a universidade se reinventou e está se preparando para o retorno das atividades presenciais. Na área de educação, a gente teve que repensar o formato presencial, mas mesmo retornando, a gente vai ter que ter algumas medidas de segurança, de modo que a gente possa conviver ainda nesse contexto de pós-pandemia. É hora de falar da previsão do tempo, possibilidade de chuva em Conquista. Vamos saber como ficam o tempo e a temperatura para Conquista e outras cidades da região sudoeste. Feriado com tempo nublado em Vitória da Conquista durante todo o dia. À noite, possibilidade de pancadas de chuva. A cidade deve registrar mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Na quinta-feira, tempo parcialmente nublado, com mínima de 17 e máxima de 27 graus. Na sexta-feira, a previsão é de tempo nublado e possibilidade de chuva, com temperatura mínima de 17 e máxima de 26 graus. Vamos agora conferir o tempo e a temperatura para outras cidades da região sudoeste. Em Anagé, chuvas isoladas. Os termômetros variam entre 22 e 30 graus. Em Itapetinga, possibilidade de pancada de chuva e o tempo segue nublado. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. Em Jequié, tempo nublado durante o dia e possibilidade de chuva à noite. A variação térmica fica entre 23 e 33 graus. E depois do intervalo, pesquisa aponta crescimento do número de casos do Zika durante a pandemia. E você sabe cuidar bem da sua voz? Então continue com a gente. O intervalo é rápido, voltamos já. Minuto da vacina. Após a imunização com a vacina da Covid-19, eu ainda posso transmitir a doença? Qual a taxa de segurança e proteção? Se você vai conviver com outra pessoa que ainda não está vacinada, lembre-se que você pode transmitir a doença para ela. Se for uma transmissão com menor carga viral, menor o risco para outra pessoa. Mas isso, como disse, é ainda uma suposição. E isso pode mudar de figura se a pessoa não vacinada pertencer a algum grupo de risco, como, por exemplo, idosos, grávidas, diabéticos, obesos, crianças menores de 2 anos, etc. E se a outra pessoa com quem você encontrar também estiver vacinada? A possibilidade de transmissão ainda existe, mas os riscos envolvidos são bem menores. Por isso, quanto mais gente vacinada, menores os riscos de doença, de quadros graves e óbitos. É o caminho da imunidade coletiva. A vacinação é a medida mais eficaz de combate ao coronavírus. Por isso, imunize-se, valorize a vida. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, com você na luta contra o coronavírus. Preto sujo! Macumbeira! Neguinha safada! Não serve pra nada, eu estou aqui só pra me servir! Nega bonita essa, né? Os traços finos. Gente de sua cor, não vai pra lugar nenhum. Racismo fere, racismo mata, racismo é crime. Denuncie. Todas as vozes contra o racismo, todas as leis contra os racistas. Mata. Mata sem pena. Mata jovens, idosos, crianças. Arruína empresas e transforma trabalhos de anos em pó. Traz sofrimento, danos irreversíveis. E todo mundo corre risco de ser vítima.
já se espalhou pelo mundo inteiro. Já está aí, do seu lado. Fake news é crime. Denuncie. O SB Notícias está de volta. Com as atenções voltadas para as medidas preventivas do novo coronavírus, a preocupação com as arboviroses, que são dengue, zika e chikungunya, acaba ficando em segundo plano. Uma pesquisa apontou o aumento do número de casos de zika vírus. É importante que a população não deixe de lado a prevenção do mosquito Aedes aegypti, vetor de todas essas doenças. A pandemia de coronavírus tornou-se o principal foco da saúde pública mundial. No entanto, as infecções causadas pelas arboviroses como dengue, zika e chikungunya continuam atingindo a população brasileira. Uma pesquisa desenvolvida por pesquisadoras da UniFTC concluiu que houve um aumento expressivo de casos de zika vírus no estado da Bahia nos 8 primeiros meses do ano passado. A pesquisa apontou que um dos motivos para o aumento dos casos de zika em 2020 é porque os cuidados da população foram direcionados para o controle da pandemia da Covid-19 e relaxados no combate ao Aedes aegypti. A gente acredita que a pandemia de Covid-19 teve uma grande influência nesse aumento, à medida que os holofotes todos da área da saúde estão voltados para a pandemia e algumas outras doenças têm sido deixadas de lado, a exemplo do Zika vírus. A pesquisa foi realizada tendo como base o DataSUS. Nos primeiros 8 meses de 2020, foram registrados 4.786 casos em toda a Bahia, com predomínio entre as mulheres na faixa etária de 20 a 34 anos. A nossa pesquisa foi desenvolvida com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, do DataSUS. Nós comparamos as notificações por infecções do Zika vírus nos meses de janeiro a agosto dos anos de 2019 e 2020, no estado da Bahia. Nosso estudo apontou um crescimento expressivo de 88% nas notificações dos casos de infecção por Zika vírus em 2020, demonstrando um predomínio entre mulheres jovens na faixa etária de 20 a 34 anos em ambos os anos. As pesquisadoras concluíram que existe uma dificuldade de lidar com a pandemia da Covid-19, ao mesmo tempo em que se deve manter os cuidados com uma endemia como a do Zika. O cenário epidemiológico observado em nossa pesquisa aponta para esse expressivo crescimento dos casos de infecção por Zika vírus em 2020. O que pode nos alertar para a existência de duas pandemias simultâneas, no que diz respeito à rápida evolução e à necessidade de vigilância e cuidados em saúde. Esse pode ser considerado o grande desafio da atualidade: lidar com a pandemia de Covid-19 sem negligenciar as infecções por arboviroses. A única forma de prevenção contra a Zika é acabar com o mosquito Aedes aegypti. Por isso, o combate deve ser permanente. Tampe os tonéis e caixas d'água, mantenha as calhas sempre limpas, deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo, mantenha lixeiras bem tampadas, deixe ralos limpos e com a aplicação de tela, limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia, limpe com escova ou bucha os potes de água para animais, retire água acumulada na área de serviço atrás da máquina de lavar roupa. As pessoas estão mais em casa, elas têm mais disponibilidade para poder olhar os criadouros, né? A água parada, essas coisas que podem contribuir para a proliferação do mosquito. Então, eu acho que, além da pandemia, da gente estar se cuidando, de fazer quarentena, usar máscara, todas essas medidas tão essenciais para o Covid, a gente deve sim se dedicar a outras pandemias também, outras endemias, a exemplo do mosquito Aedes aegypti, não é só a Zika, tem o dengue, a chikungunya também. E é isso, a gente se dedicar, se cada um se dedicar um pouquinho a isso, a gente pode ter bons resultados. Importante esses cuidados, pois a dengue, zika e chikungunya também podem matar. Sem falar que os sintomas são muito parecidos com a Covid-19. Evite água parada indevidamente. Bom, vamos mudar de assunto e falar da voz. Isso mesmo, a voz. Independente de ser um instrumento de trabalho, assim como outros aspectos na rotina diária do autocuidado, a nossa voz requer atenção e algumas medidas simples podem evitar problemas vocais.
Confira na reportagem. A voz é um instrumento de trabalho para muitos profissionais. Jornalistas, cantores, atores. Eles, assim como todo o restante da população, precisam ficar atentos para não cometer excessos com o uso da voz. Pensar o tempo de trabalho, como é que funciona o trabalho dessa pessoa, como que a gente pode inserir, porque a gente sabe que no dia a dia a correria é muito grande, muitas vezes o profissional não consegue aquecer a voz, desaquecer. Então, coisas que a gente tem que estar ajustando, por isso que a gente fala que é muito individual. No ar, nas ondas do rádio há 20 anos, a jornalista Jaqueline Silva tem todo um cuidado com a sua voz, marca do seu trabalho. Eu tento ter boa noite de sono, tomo muita água e, claro, os exercícios vocais, né? Exercícios que o fonoaudiólogo costuma passar para a gente que trabalha com a voz, fazer esses exercícios e também poupar a voz, evitar gritar, evitar fazer o... Todo mundo acha que isso está fazendo bem para a sua garganta, mas na verdade está arranhando suas cordas vocais. Então eu tento evitar essas coisas, muita bebida gaseificada, café, nada disso pode ser em excesso, né? Mas eu acho que o principal é descansar a voz. Você precisa, já que você trabalha falando sempre, o tempo todo, o ideal é descansar mesmo a voz. Cuidar da voz é também ficar alerta para alguns sinais prováveis de problemas vocais. Entre eles, alterações na voz, tosse frequente, alterações no timbre de voz ou dificuldade em colocar a voz, pigarros ou rouquidão com frequência. Mas para não se perder a qualidade da voz, algumas medidas preventivas podem ser adotadas. De uma forma, né, geral, quem sabe que isso é muito difícil, porque o dia a dia corrido mesmo, a gente não consegue lidar com essa prevenção. A gente tem que pensar, quando a gente fica rouco, principalmente por mais de 10, 15 dias, a gente tem que procurar um especialista para saber o que é que está acontecendo. Rouquidão não é normal. Se a pessoa não nasceu com aquele padrão de voz, tem que investigar o que é que aconteceu. Se o paciente está com alteração na prega, um cavo, vulgarmente chamado de calo, se está com a fenda, ou se realmente ele tem ali uma alteração, por exemplo, refluxo. Hoje, no dia a dia, a gente come muita coisa ruim, frituras, tudo que acaba influenciando nessa parte gástrica também. A gente sente, às vezes, aquela azia. Aquilo ali é péssimo para a prega vocal. Ou então, quando a gente chega no final do dia, chega em casa, no final do dia, a gente já não tem voz. Ou então, a voz fica pesada, a gente sente um peso na garganta. Então, assim, a gente tem que estar atento a esses sinais iniciais. Quando começou um peso na garganta, a voz fica mais fraca, chegou no final do dia, ela não tem mais a mesma qualidade que no início do dia, a gente já tem que procurar uma intervenção o mais rápido possível. E a rouquidão também. Rouquidão, ela tem que ser passageira, por algum processo infeccioso, uma irritação, uma mudança de tempo, mas passou de entre 10 e 14 dias se observa. Não melhorou? Procura um especialista, ou otorrino, ou fono, para a gente poder fazer essa indicação. E assim a gente encerra a edição de hoje. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 3424-8763. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais!